Fala, fala, meus queridos da tribo do PEC! Fala, fala, meu querido Benergético, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindo, Benergético! Bem-vindos! Antes de mais nada, eu peço perdão já de antemão. Hoje eu tive uma remoção dos meus 2 dentes cisos, então eu não consigo abrir tanto a boca, então eu vou estar falando mais baixinho e também vou estar falando menos, vou deixar a Vanessa falar para que meu problema aqui não se agrave, digamos assim. Tá tudo certo, foi perfeita a cirurgia, mas a gente tem que cuidar. Então é só isso que eu falo aqui para vocês antes de mais nada. Hoje é aniversário da nossa filha Moana, hoje ela completa 7 anos de idade, né? Então a gente vem aprendendo muito, é claro, quando você se torna pai, você aprende demais com os filhos. E existem literalmente dezenas de lições que a gente vem aprendendo, mas a gente selecionou uma que é crucial, que a gente quer compartilhar com você, que vai se espalhar na sua vida como um todo, não só na sua saúde. O que a gente vai falar aqui se aplica para todas as áreas da sua vida. Então vem com a gente, presta atenção aqui que esse episódio vai ser muito top. A gente vai trabalhar com a sua mentalidade, pilar da mente. É isso aí, meus amores, episódio crucial para você. Na verdade, a gente vai trazer um pouquinho sobre leis, né? Leis do ser humano, leis do desenvolvimento cerebral, leis de como a gente funciona nessa vida, né? Sobre tudo que a gente atrai. Então, a gente achou que vocês vão aproveitar bastante dessa informação. E como eu vou falar mais que o Bruno, eu vou deixar você introduzindo as coisas, meu amor. Vai ser um episódio, eu fiz algumas anotações aqui de tópicos fundamentais que eu quero falar para vocês, mas eu vou deixar o Bruno iniciar sempre, ele fala, e eu daí, né, como uma dupla aqui dinâmica, eu vou completar e vou fazer as minhas observações. Vamos lá. Vamos lá, tá todo mundo escutando aqui? Deixa um oi pra gente nos comentários, quem tá aqui na tribo do PEC, tô vendo a Suzana tá aqui, a Gil, a Carmen Moura, fala Carmen, o André tá aqui também, fala André, a Luísa tá aqui com a gente, deixa um oi, só fala aqui pra gente se vocês estão escutando, já compartilha esse aqui, já curte essa live de hoje que vai ser top. A gente vai estar então falando sobre o que a gente chama aqui padrões inconscientes. Então, do 0 aos 7 anos, que foi justamente essa fase, primeira fase da vida que a Moana passou, acabou de completar, né? Então ela acabou de passar por essa primeira fase da vida, acontece muita coisa. De fato, existem, né, pessoas que falam sobre isso, sobre a cada 7 anos a gente tem uma nova fase na vida. E essa primeira fase da vida acontece muito do que a gente chama desses padrões inconscientes de formação deles. Então, o nosso subconsciente. A gente tem 2 tipos, né, de mente, digamos assim. A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. Então, durante esses 7 anos, se formou muita coisa na cabecinha da nossa filha. E não só na cabecinha da nossa filha, de todos os seres humanos que habitam esse planeta Terra. Então, foi formado. E aí, o que acontece? Esses padrões, eles vão ser levados para o resto da nossa vida. E aí, chega lá, você com 40 anos, 50, 60, 70 anos, e você fala assim, putz, eu tenho uma tendência a ter esse tipo de comportamento. E você fala, mas eu não sei por que eu ajo assim, eu não sei por que eu como açúcar, eu não sei por que eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não sei por que eu tenho uma procrastinação inata. Você começa a simplesmente se questionar. Só que tudo isso vem lá de trás desses primeiros 7 anos da sua vida. Esses padrões inconscientes se formaram lá atrás. Só que você não percebeu isso e você está achando que tem algo de errado com você. Então, não tem nada de errado com você, você simplesmente precisa aprender o que a gente vai estar te ensinando aqui neste episódio. Todo mundo sacou esse primeiro momento aqui? Inconsciente versus consciente. 95% das nossas atitudes, ações no nosso dia a dia, elas não são conscientes. Elas são inconscientes. Elas vêm simplesmente nesse piloto automático que se formou ao longo da vida e principalmente nos primeiros
7 anos. Então, essa é a minha introdução aqui, pode falar. Muito bonitinho. O Bruno tá falando, abrindo bem a boquinha. Foram os 2 sisos superiores, né? Não teve que remover osso, nada, então foi tranquilo. Mas vamos lá. Queridos, eu quero a maneira mais fácil de você entender o que a gente vai falar aqui, tá? Eu quero que você imagine que você chega nesse planeta azulzinho como um ser divino, celeste, né? Sem nenhuma contaminação, sem nenhuma interferência. Você chega como um anjinho. E isso você pode fazer uma analogia com um computador. Imagina um computador que você compra e vem sem nenhum programa. Vem zerado, vem de fábrica, tá lá o computador. E o que acontece? Esse computador, quando você compra, você vai fazer o quê? Você vai instalar os programas nesse computador e aí o seu computador vai começar a funcionar a partir desses programas, certo? Se você não tem editor de texto no seu computador, você não vai conseguir escrever um texto porque está faltando aquele programa ali. Bom, no caso de uma criança, meus amores, do 0 aos 7 anos é o período que essa criança, assim como um computador virgem, vamos dizer assim, um computador sem nenhuma programação, é do 0 aos 7 anos que a gente recebe essa informação de programação do nosso ambiente. E o que é esse ambiente? Bom, o ambiente dos pais, o ambiente da escola, o ambiente da igreja, o ambiente dos avós, o ambiente da babá, todo o ambiente que a criança está. E esse ambiente, para quem é aqui da tribo já sabe, esse ambiente é energético, não é só visível, o ambiente como um todo. Então, se uma criança tem lá, a gente tem mania de achar que a criança, por ter 6 meses de idade, que ela não está sabendo nada, e os pais podem discutir na frente dela, xingam ou brigam, ou ficam vendo um filme de terror perto da criança e acham que a criança não, é só um bebezinho, não está absorvendo nada. Engano seu. O cérebro de uma criança absorve, ele cresce milhares de vezes mais rápido do que o cérebro de um adulto. Essa criança, do 0 aos 7 anos, ela funciona como uma esponja. Ela vai absorver, literalmente, tudo que ela tem no ambiente ao redor dela. Queridos, uma criança do 0 aos 7 anos, eu acho até engraçado quando uma mãe fala, mas essa menina, a menina tem 4 anos de idade, e fala, não, essa menina é muito teimosa, ela reclama demais. Quando eu escuto alguém fazendo isso, ela está repetindo o quê? Ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ou alguém do ambiente, porque a criança do 0 aos 7 anos, ela simplesmente memoriza e repete. Memoriza e repete. Ela não tem capacidade de discernimento, ela não tem capacidade de escolha, ela só memoriza e repete. E aí, por que do 0 aos 7 anos? Porque aos 7 anos de idade, essa parte aqui, essa parte frontal do cérebro, nosso lobo frontal, termina de ser feito, né? Fica formado. E aí o que acontece no computador? Bom, esse lobo frontal é como se fosse o nosso processador. Tá? Então, imagina você que do 0 aos 7 anos foi colocado um monte de informação e aí aos 7 anos começa-se a processar essa informação. Então, a partir dos 7 anos, a criança começa a ter uma capacidade mais lógica, de análise, de né, fazer associações que antes ela não tinha. Antes ela só memorizava e repetia. Então, essas associações que a criança começa a fazer a partir dos 7 anos de idade, não vem dela mesma. A informação que ela carrega não é dela. Ela é dos pais, dos avós, de todo esse ambiente que eu estou explicando para vocês. Então, o que acontece? Essa criança vai começar a processar essa informação aos 7 anos e vai continuar vivendo a vida dela, processando, vai dar continuidade a esse processamento de informações. E aí, ela vive a vida dela. E aí, ela tem as experiências dela e sofre e reage à vida, mas sempre com esse, eu chamo aqui dentro de filtro de condicionamento incondicional. Meus amores, do 0 aos 7 anos, todos nós fomos condicionados. Foi colocada na sua cabeça a informação do seu ambiente. E a partir dos 7 anos de idade, você começa a processar isso e você acha que as escolhas estão sendo suas. Você acha que o seu livre-arbítrio é livre. Porém,
95% das vezes ele não é. 95% das vezes a gente age nesse piloto automático, como o Bruno falou, processando informações que não são originalmente nossas, do nosso ser divino, da nossa alma, do nosso espírito. São informações que você simplesmente adquiriu. E aí você tem experiências negativas na sua vida e você se acha culpado, você se acha não merecedor, você tem um monte de coisas, às vezes você morre de medo de tudo e você fica travado na vida e você se culpa por isso. Você precisa ter hoje a consciência que 95% de toda essa culpa que você sente, de todas as coisas que não estão fluindo, né, perfeitamente na sua vida, não vem nem de você. É isso que a gente sabe hoje em dia, nessa ciência que comprova que 95% do tempo da nossa realidade a gente está vivendo sob o comando do nosso inconsciente. Por exemplo, tá? Vamos dar o exemplo da nossa filha aqui e a gente já vai trazer isso para a sua realidade e do que você vai fazer. Porque todos nós temos esses padrões. Todos temos os padrões, porque eles foram programados, quer você queira ou não, eles foram. Às vezes de uma forma melhor, outras nem tanto, mas foi sim programado, tá? Só um pouquinho, volta lá, um pouquinho. 3 exemplos aqui da nossa filha, da Moana, tá? Que me veio na mente aqui e eu quero compartilhar. Primeiro, a Moana teve uma questão quando ela estava na praia, em Florianópolis, uma vez, com as ondas. E ela meio que, 1 ano e meio mais ou menos, né? E ela meio que ficou meio assustada com a onda naquele momento, né? Tomou um caldo, como a gente fala. Ela não tinha medo de água até então. E desde então, a água para ela está sendo o quê? Um desafio. Não é algo natural. Por quê? Porque criou lá um bloqueio. E aí a gente, conscientemente do que aconteceu, claro, a gente está trabalhando isso com mais cautela, para que quando isso, né, na vida dela, ela tenha ali nenhum bloqueio em relação a isso. Mas já que foi criado lá, tá? Esse é um bloqueio, por exemplo. Outro. Agora tem bloqueios que acontece que a gente pode criar esses bloqueios de maneira consciente a favor dela. Então, o que a gente faz aqui para criar esses bloqueios conscientes? Andar descalço. A Moana já está condicionada a andar descalço. Ela sabe, aterramento é bom para ela, então automaticamente ela já anda descalço. Tem pessoas aqui que a gente fala e falam, meu Deus, eu tenho pavor de andar descalço. Por quê? Programação, tudo lá de trás, você teve algum bloqueio, você não se acostumou com isso, você não criou o hábito e aí você tem um trauma em relação a andar descalço. Algo tão natural, que deveria ser tão natural para você, que não é culpa sua. Outro, né, andar descalço, pegar sol, se proteger contra a luz artificial, tudo isso a gente vem programando na cabecinha dela, do 0 aos 7 anos. E por isso aqui, eu quero até fazer, né, um parêntese aqui, eu não sei quem tem filho, netos aqui dentro, mas se você está educando uma criança do 0 aos 7 anos, esse é o momento principal para que você esteja o máximo de presente junto com essa criança. Não é o reverso. Não é colocar essa criança com uma babá 24 horas por dia, ou então deixar um daycare, colocar na escola durante 12 horas do dia e você só vê essa criança quando ela está dormindo. Tá? É justamente o reverso. Os primeiros 7 anos, faça o possível para você ter este controle, entre aspas, porque você nunca vai ter controle absoluto, mas pelo menos você vai conseguir programar de uma maneira mais consciente, de acordo com a sua consciência, que nunca vai ser perfeita. Eu e a Vanessa não somos perfeitos, a gente está criando vários traumas nela, mesmo que a gente faça o nosso melhor. É claro que a gente está fazendo, mas vai chegar num ponto da vida da Moana, lá na frente, que ela vai ter um bloqueio. Por quê? Porque ela nunca teve aquela experiência antes. E aí, o que ela vai ter que fazer? Desbloquear aquela questão. Tá? Outro exemplo aqui, em relação ao que a gente faz com a Moana, açúcar. Ela já está acostumada a gente falar. Ela sabe que o açúcar causa X, Y, Z, causa várias questões, então ela sabe que para ela, o açúcar, ela já vê aquilo como um veneno, automaticamente, né? Automaticamente ela tem todos esses padrões, tá? Então aqui só alguns exemplos clássicos aqui do que a gente está fazendo na vida da nossa filha Moana e vamos falar sobre a sua. Pois é, eu quero trazer isso um pouco de ciência aqui, né? O que a gente sabe dentro dessa área da física, né? A gente sabe que a gente não é a nossa mente. A gente é o observador por trás dessa mente, né? Quem buscar sobre física quântica, a gente sabe que tem o efeito do observador. Então, quando você observa alguma coisa, só o fato de você observar vai determinar
como aquilo vai se comportar, né? Ou vai ser partícula ou vai ser onda. Isso é uma coisa mais técnica, mas o que significa? Significa que quanto mais, o que a gente sabe, né, na prática, quanto mais você focar numa coisa, mais probabilidade ela tem daquilo acontecer. Quanto mais você focar no problema, sabe o que vai acontecer? Maior ele vai ficar, mais difícil ele vai ficar, o problema vai aumentar. Agora, a gente sabe também que quanto mais você focar numa solução para a sua saúde, para a sua vida, mais você vai criar possibilidades daquela solução se manifestar. Então, o que a gente está falando aqui? Trazendo para essa realidade do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, todos nós fomos condicionados. E aí, dependendo do seu condicionamento e das suas experiências, vamos supor que você vem de uma família onde sua mãe morria de medo. E o seu pai também. Então a criança ia pôr o pé descalço no chão. Não, cuidado, cuidado, pé descalço no chão frio fica doente. Cuidado, pé descalço não pode, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então a criança foi condicionada no medo. E aí todas as experiências que ela vai viver na vida dela, ela toma as decisões dela baseadas naquele medo que ela criou. E aí o que acontece? Ela fica o tempo inteiro focada onde? No medo, porque ela foi condicionada àquilo. E aí o medo vai acontecer o quê? Quanto mais ela foca no medo, mais ele se manifesta. Queridos, o que a gente está falando aqui para você é que na sua realidade, você que está aqui me escutando, na sua realidade que você experiencia na sua vida a todo momento, 95% dessa realidade está sendo influenciada por esse condicionamento. Todo mundo aqui, todos nós atraímos o que a gente vibra no nosso ambiente, nos nossos 4 pilares. Então, se você foi condicionado no medo, o que acontece? Você vai atrair o seu medo até que o quê? Até que você quebre esse padrão, até que você quebre esse condicionamento. Então, está comprovado hoje na nossa ciência da física quântica que é a nossa consciência que cria a nossa realidade. Ou seja, o que você acredita, o seu condicionamento, a sua programação, vai estar criando a realidade que você vive. E aí, quando a gente vê um filme que nem A Lei da Atração, você fala assim, nossa, mas Vanessa, por que eu estou tão doente? Eu estou aqui com o pensamento positivo, eu estou com câncer, mas eu estou fingindo que não está acontecendo nada. Né? Eu estou fingindo que eu estou ótimo. Eu não estou nem aí. Pera lá, pessoal, né? Por que a gente não cria tudo que a gente quer simplesmente com esse pensamento mágico, né? Com essa mente que a gente tem. E aí que entra a ciência, que existem 2 níveis de consciência da nossa mente. Tem essa mente consciente. O que é a mente consciente? Esse 5% é a sua capacidade criativa. Essa mente consciente vai estar vai estar conectada com a sua espiritualidade, com a sua essência, com a identidade de quem você é, com a identidade que você traz aqui dentro do seu coração. Só que daí tem essa mente inconsciente que a gente está falando, que funciona simplesmente como um banco de dados. A mente inconsciente, é preto no branco. Ela funciona como um HD, né? Tem aqui um disco de memória com uma capacidade ilimitada. O seu inconsciente vai armazenar toda informação gerada em todas as interações, as trocas de energia que você tem desde o seu ambiente dos 3 meses de gestação até os 7 anos de idade. Então, pera lá. A gravidez da minha mãe, se ela sofreu, se ela não sofreu, vai interferir no que eu estou vivendo hoje? Sim. Ah, não sei o quê, aquele trauma, aquela vez que eu caí, como a Moana, como o Bruno falou, com 1 ano e meio de idade, vai interferir no medo que eu possa ter de água pro resto da minha vida? Sim. A gente sabe incondicionalmente que o ambiente que você que está me escutando aqui viveu dos seus 3 últimos meses de gestação até os 7 anos de idade vai influenciar toda a sua realidade, ou 95% dela. Então, você que está aqui absorveu, como eu falei, como uma esponja, essa informação. E, bom, quando a gente para pensar nisso, né? Quando a gente para pensar na dimensão, quanto gigante é isso, eu preciso que você preste muita atenção aqui no que eu vou falar. Né? Até escrevi aqui, ó, eu escrevi toda a informação que você recebeu do ambiente ao seu redor. Qualquer coisa que você, com
5 meses de idade observou, que você experienciou durante esse período inicial da sua vida, todo mundo ao seu redor, todo o contexto do seu mundo, o que acontece? Você absorveu tudo isso, você fez o download dessas informações, como no computador que eu falei, você fez o download da totalidade de tudo que você vivenciou. E aí, isso faz parte da sua vibração, isso faz parte do seu comportamento, isso vai criando a sua base de dados e você vai criando a sua realidade. Então, queridos, todos nós, esse filtro de condicionamento é incondicional. Todos nós trazemos isso desde sempre, faz parte do nosso jogo da vida aqui, né? Faz parte identificar quais são esses padrões. Hoje eu estou aqui, né? Eu, Vanessa, 48 anos de idade. Poxa, eu quero chegar, eu sonho em ser isso, eu tenho esse desejo de ser isso, eu tenho esse desejo de crescer. Poxa vida, eu estou fazendo tudo e eu não consigo realizar, eu não consigo sair do meu lugar. Você pode ter certeza. Comece a olhar no seu passado. Comece a olhar quem dentro desse ambiente do 0 aos 7 anos tem esse padrão de, sei lá, de covardia, de escassez, de medo que você está vibrando aqui agora. É muito importante a gente começar a trabalhar conscientemente todos esses limites que foram impostos para a gente lá atrás. Porque se você não começa a perceber tudo isso, o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo uma vida que nunca vai ser sua. Você vai continuar repetindo padrões que nem seus são. Então, a grande jogada aqui é você identificar, você entender, poxa, nossa, agora, que bom que a Vanessa está falando isso, eu nunca percebi, mas eu estou fazendo igualzinho. Minha mãe fazia, eu estou fazendo igualzinho. Meu pai fazia. Que bom, né, que a gente está te despertando para isso, porque agora você tem chance de identificar esses padrões e aí de ressignificar, de trabalhar para quebrá-los. Ok, Bruno, Vanessa, entendi. 0 a 7 anos, formou muito desses padrões inconscientes na minha vida, entendi a importância disso se eu tiver um filho, um neto, mas e na minha vida? O que eu faço agora? Se eu não tenho mais 7 anos de idade, se eu já estou programado, é isso mesmo? Vai ser assim para o resto da minha vida? Né? Eu já estou aqui com 40, 50, 60, 70 anos. E agora? Não tenho mais expectativa? Vai ser assim para o resto da minha vida? E é justamente aí que entra toda essa parte que é a mais legal de todas. Todos temos padrões, todos fomos programados, não tem como fugir disso. Como a gente explicou aqui. Mesmo que você fique com a sua... mesmo que você foi lá treinado pela pessoa, pelo seu pai, pela sua mãe, da melhor forma possível, mas você vai ter os padrões que você vai ter. O que você vai fazer nesse caso? Bom, a gente vai fazer o quê? Reprogramar tudo isso. Reprogramação deste inconsciente. Por que isso pode acontecer? Porque você não é uma árvore. Você não é uma pedra. Você não é uma casa. Você é um ser humano. E o ser humano tem essa capacidade inata de se recriar. É o que a gente fala do recriacionismo. É totalmente possível. Só que, claro, isso não acontece assim, no instalar de dedos. Não é automático. Não é simplesmente, ok, identifiquei um padrão, pumba, aconteceu. Ah, Bruno, então eu vou ter que voltar no tempo, vou ter que fazer essas viagens no tempo, lá para quando eu tinha 0 anos, 1, 2, 3, para ver o que aconteceu. E aí, não. Essa é outra beleza que você nem precisa saber dos seus bloqueios. Como que aconteceu, quando que aconteceu, quem fez isso. Você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa ter a consciência que, ok, estou com esse bloqueio. Como que você vê se você tem um bloqueio? É só você se perguntar. Tem algum bloqueio financeiro? Olha a sua conta bancária. Quantos tem na sua conta bancária? Ela não vai mentir. É um número que está lá. Se não ter muita abundância, se você não tem abundância financeira, você tem bloqueios financeiros. Olha para a sua saúde. Você tem a saúde dos seus sonhos? Se você não tem energia, o corpo ideal, a mente performando bem, a sua digestão funcionando, se você não dorme bem, se você não tem nada disso ou alguns desses sinais, você tem problemas na sua saúde e tem alguma questão aí que você precisa solucionar. Seus relacionamentos, se você está no seu 3º, 5º casamento, tem alguma coisa acontecendo, não é
a sua esposa ou o seu companheiro anterior? Será que você foi casado 5 vezes? Será que a culpa é dos 5 ou será que é você que tem algum problema? Então, temos o quê? Que ser honesto, transparente, humildade de aprender, de entender que, ok, eu sou bloqueado, eu tenho essas questões, tá tudo certo. Vou reprogramar tudo isso. Eu vou começar a identificar e quando eu perceber isso, eu vou pedir ajuda para alguém, de repente. Ou, né, me fala quando você perceber, ou até mesmo, às vezes, você percebe. E aí existem várias técnicas, a Vanessa tem técnicas que ela trabalha, tem várias questões que você pode fazer nessa reprogramação. A melhor de todas, e é o que de fato funciona a longo prazo, é o quê? Repetição. Então você vai errar uma vez, você vai perceber, putz, errei, meu padrão veio aqui, não tem problema. Percebe e muda. Como que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que eu posso aprender com este episódio que aconteceu aqui? Ah, ok, da próxima vez eu posso fazer dessa maneira. E aí vai acontecer mais uma vez? Vai, pumba, aconteceu? Repete, repete, repete. Você vai aprender. A gente estava até, a gente mandou um áudio no Telepec sobre essa questão de, imagine que você tá indo, tem uma montanha na sua frente, e você começa a subir essa trilha. E aí a trilha começa, tá tudo certo, maravilhosamente linda, só que de repente ela começa a ficar mais fechada. Começa a vir pedra, começa a vir espinho. Quando você vê, tem uma mata fechada. Quando você vê, você tá cheio de bicho ao seu redor, um monte de mosquitos te picando. Cadê a trilha? Sumiu. O que você faz? Volta para trás. Você não vai ficar lá parado fazendo a mesma coisa, vivendo essa vida de M pro resto da sua vida. Não, dá um passo para trás e tenta algo de diferente. Você é um ser humano, você não é uma árvore. Você não é estático. Então é isso que você vai fazer. Você vai repetir técnicas, pedir ajuda. Tem várias maneiras. Visualização é uma que a gente usa aqui bastante dentro do nosso trabalho. Então tem várias maneiras de fazer isso. Mas você primeiro precisa o quê? Aceitar isso. E não ficar nessa crença, eu sou assim mesmo, é assim, isso é de nascença, os meus pais são assim. Ok, você não é os seus pais, você tem a programação dos seus pais, você pode mudar. Meu dente já tá bom aqui, pessoal. Meu dente já tá bom, já empolgou, o dente já tá perfeito. Então você não é os seus pais, você não é os padrões dos seus pais, você tem isso dentro de você, claro, todos nós temos, como a gente explicou para vocês, mas que isso, caiu aqui? Só um pouquinho, pessoal. Abriu do nada aqui uma página, não sei se caiu. Oi. Tá todo mundo aqui? Tá, não, tá tudo certo. Saiu aqui, não sei onde saiu. Abriu aqui abriu uma outra página aqui do nada. Então, vá se reprogramar, vá se recriar, transforme tudo isso. Você não é quem você pensa que é. Anote essa aí no seu caderninho do PEC, que não tá aqui hoje. Anote no caderninho do PEC. Você não é quem você pensa que é. Tudo que você pensa sobre quem você é, não é quem você é. É simplesmente a sua programação ao longo da sua vida e principalmente do 0 aos 7 anos. Todo mundo anotou essa? Você não é quem você pensa que é. Quem você é um ser ilimitado. É o que a Vanessa falou, você vem virgem. Você vem com todas as possibilidades para programar, colocar esses downloads de aplicativos que você quer. Agora é sua responsabilidade de fazer isso. A culpa, né? A Vanessa tem essa frase, depois fala aí, Vá. A culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Se você teve vários traumas, bloqueios, você teve uma vida muito difícil, né? Eu falei com uma pessoa ontem, Bruno e Vanessa, você não sabe, eu tive uma vida muito difícil, né? Eu cheguei até aqui, tenho 45 anos de idade e, meu Deus, passei por muito da minha vida. Ok, todos passamos. Mas e aí? Você vai ficar nesse papel de vítima a vida toda? Você vai ficar aí nesses padrões, na vitimização, no passado, ou você vai resolver isso? Só tem uma vida, querida. Ou você escolhe viver a sua vida da melhor maneira possível, a partir de hoje, do presente, ou você vai ficar para trás, você vai ficar com essa vida de M para o resto da vida. É isso que você quer? Se não é, comece a trabalhar nesses padrões inconscientes, porque são eles que estão determinando toda a sua vida. Tudo começa pela nossa identidade, né? Como o Bruno falou, gente, isso é tão importante. Você jamais será quem você pensa que você é, ponto final. Você é o observador por trás dos seus pensamentos. Guarda isso é comprovado. Por mais que você ache que você é quem você pensa que é, todo esse pensamento, como a gente te explicou, é programado. Então você precisa entender que você é um ser humano divino.
A hora que você começa a entender isso, começa a se identificar como um ser humano divino, ilimitado, né, com capacidades, habilidades infinitas. E a hora que você entende que, como ser humano divino, o nosso Criador te deu um superpoder. Meu Deus do céu, nem outro ser nesse planeta tem o superpoder que você tem, que é o superpoder da escolha. Da escolha. Só que nesse momento aqui, a partir desse despertar de consciência, que as suas escolhas atuais nem suas são, porque você está pensando sobre o que escolher, ao invés de deixar o que o seu sentido te guie. Queridos, a gente veio aqui nesse plano para experienciar um caminho do coração. O coração, ele comanda o seu desenvolvimento desde que você foi percebido na barriga da sua mãe. O campo do coração é o campo mais forte. Ele comanda tudo, inclusive a mente. O coração reage muito antes da mente. É que ninguém ensina isso e a gente cresce nesse condicionamento de escassez, de medo, de incapacidade. Tudo isso foi programado para que você não saia do lugar. Só que a gente já sabe que isso nem existe. Né? Todas essas resistências são programações. A nossa natureza é abundante. Então, se você não está vivendo abundância, se você está na pobreza, isso não é sua natureza. A sua natureza é, como ser humano divino, ter direito à abundância, desde que você acredite nela. O que a gente está falando para você é que é para você começar conscientemente a trabalhar nas suas crenças e comece a perceber o quanto limitadas elas estão, porque é só um estado. E aí, o que você pode fazer a partir desse momento, a partir de agora, com tudo isso que a gente está te falando? Você pode usar o seu superpoder da escolha e escolher, independente do que aconteceu na sua vida até esse momento. Você pode escolher aonde você quer ir. Muito cuidado com terapia, pessoal. Terapia fica lá atrás, volta 500 anos atrás e fica tentando achar o culpado. Ah, mas você é assim porque o seu pai é assado. Você é assim porque a sua mãe é uma narcisista perversa. Você é assim porque não sei quem, nananã. Ok, interessa quem, como, quando aquele bloqueio aconteceu? A verdade é que não. Não interessa o bloqueio, se você está aqui agora bloqueado, ele está. Então, libera perdão, perdoa, se perdoa. Às vezes a gente se culpou uma vida inteira por estar tendo uma vida de escassez. A culpa nem sua é. Então, se perdoa antes de mais nada e não fica buscando culpado, quem foi, quem não foi, de onde veio a crença. Simplesmente use o seu superpoder para escolher onde você quer ir daqui para frente. Aonde você quer ir? Você quer crescer? Você quer ter uma vida abundante? Ok, então começa a perceber que crença que não bate, que crença que não tem a ver com o caminho que eu quero escolher para mim, com o caminho de sucesso, de realização. O que eu carrego dentro do meu coração que eu vim fazer aqui? Eu estou seguindo esse caminho? Porque se você começa a bloquear e começa a criar problema que nem existe, esse caminho nunca vai existir. Entendem? Então é muito importante, independente do que você está vivendo nesse momento, é que você use o seu superpoder da escolha e conscientemente comece a desbloquear tudo que é padrão que não te pertence e comece a trabalhar, né, aonde você quer chegar. O foco nunca vai ser no problema, o foco vai ser na solução daqui para frente. Então, começa a se perceber e começa a decidir o que você quer fazer daqui para frente, começa a fazer diferente do seu condicionamento, começa a trabalhar essas crenças limitantes. Ai, não, mas a minha família sempre foi doente. Né? Nem existe mais doença hoje em dia se a gente trabalhar na saúde. Então, vamos começar, né, a reprogramar esses limites que não existem. É isso aí, minha amiga, meu amigo bioenergético. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje aqui dentro do Projeto Energia Crônica. Vamos quebrar, vamos aqui só rapidinho, eu vi aqui um comentário, e como quebrá-los? Justamente como acho que a gente já falou, porque ela está comentando aqui há vários minutos atrás, como quebrá-los no seu dia a dia, quando você identificar um padrão. Como que você identifica? Olha para o resultado. Se você não sabe, putz, será que eu tenho bloqueio em relação a relacionamento? Olha os seus relacionamentos. Como que eles estão? Você tem relacionamentos saudáveis? Será que eu tenho bloqueio em relação à minha saúde? Olha para o estado da sua saúde. Será que eu tenho bloqueio em relação à prosperidade financeira? Olha para sua conta bancária. Olha para o que você tem. Como é que você age com isso? Você é abundante ou você vai lá num restaurante e a primeira coisa que você vê é o preço?
Começa aí. Se você... É só olhar para o resultado. O resultado não mente. Né? Contra dados não existe historinha. Então, olha para os dados. Os números não mentem. Tudo o resto é historinha. Só conversa fiada. Só conversa, que a sua mente vai ficar... Ah, não, mas é assim... Não. Encara de frente. Quer falar mais alguma coisa? Nós somos seres divinos ilimitados. Nós viemos aqui nesse planeta azulzinho para experienciar nossos desejos mais profundos. Se você não está vivendo a vida que você deseja, pode ter certeza absoluta que você está sendo dominado pela sua programação, não pelo que você quer viver. Então começa a desbloquear isso, o que você sente, né? Em relação à sua saúde, você está se priorizando? Ou a gente teve uma série de ligações e é muito incrível, pessoal. As pessoas que mais precisam de ajuda são as mais bloqueadas. Teve pessoas que chegaram aqui que a gente quis ajudar de tudo quanto é jeito. Deu um jeito, sei lá. Olha, fiz de tudo, Meu Deus, a gente dividiu, a gente ajudou porque a pessoa estava em caso terminal, ela precisava da nossa ajuda. E Vanessa e Bruno sempre, nenhum bioenergético vai poder virar para a Vanessa e falar que eu não ajudei ele na hora que ele mais precisou, porque eu sempre faço isso. Só que daí a própria pessoa se boicota, não. Mas aí, você dividiu para mim em 500 vezes? Não, mas e aí eu vou ficar com uma dívida de 500 não sei o quê. Gente, para lá, quanto vale a sua vida? Se você está morrendo e você investe nela, você não vai ter dívida, você vai investir no seu futuro, na sua saúde. E aí, você estando saudável, aí você vai voltar para o seu trabalho e aí você faz o que você quiser. Até isso é interessante, porque eu lembrei de um caso aqui, né, Vá? A pessoa acha que porque ela tem, digamos, um para investir hoje, que é assim que vai ser daqui a 10 anos. Tipo, ela já é tão bloqueada, tão escassa, que ela não tem nem possibilidade de crescimento no próximo mês. Tipo, hello, você acha que você não vai mudar, você não tem capacidade de mudar e daqui a uma semana tá fazendo 10 vezes o que você faz hoje? Você vai ganhar pro resto da sua vida aí? É o quanto bloqueado você está? Meu Deus do céu, é impressionante o quanto de bloqueio as pessoas têm. O quanto de medo, de covardia, de não se permitir, de não se valorizar para viver uma vida que ela tem todo esse potencial. É só ela se permitir, é só ela acreditar o quê? No coração. Se ela ficar pensando com a mente, isso eu até falei para outras pessoas, meu querido bioenergético, eu preciso pensar se eu quero isso para mim. Ok, preciso pensar. Pensar no quê? Vamos pensar juntos, porque o seu pensamento até agora não resolveu, certo? Você está aqui. Você já vem pensando sobre isso há 10 anos, há 40 anos. Resolveu alguma coisa você estar pensando sobre isso? Não resolveu. Então, você acha que você pensar mais um dia vai resolver? Poxa, vai. Não vai. Todo mundo que fala, eu preciso pensar se eu quero cuidar da minha saúde, nunca mais essa pessoa eu vejo ela na vida. Nunca mais. Todo mundo que me fala isso, eu preciso pensar, tchau. É tipo, tchau, vai com Deus, vai pensar, fica pensando a vida toda, porque você nunca vai conseguir resolver isso pensando. Não é sobre pensar, é sobre agir. Não é sobre pensar, é sobre ação. Se pensar fosse ter esse resultado, você já teria obtido ele, porque você pensa 70 mil pensamentos por dia. Você não precisa de pensar nada. Você precisa sentir no seu coração. Faz sentido isso? Faz. Então vai. Só vai. Não pensa. O pensamento vai te bloquear. Por que o pensamento vai te bloquear? Porque a mente não quer mudança. A mente humana não tá nem aí para você mudar. De fato, ela nem quer que você mude. Por mais que a condição que você se encontre seja a condição mais horrível do mundo, ela vai querer aquela condição do que uma que ela não conhece, uma desconhecida. E mesmo que a desconhecida seja maravilhosa, ela não tá nem aí. Ela vai querer a mesma condição, porque a mente não quer mudança. Mudança causa incerteza para a mente. Mudança causa gasto de energia, causa desconforto. E ela não quer isso. Ela quer a mesma coisa. Mesmo que a sua vida seja a pior do mundo, a sua saúde seja a pior do mundo, ela quer aquilo. Ela não quer que você evolua. Ela não quer prosperidade. Ela não quer que você conquiste os seus sonhos. Não. É por isso que você tem que aprender sobre a mente humana. É por isso que você não tem nada do que você quer, porque você não sabe nem como que a sua mente funciona. Como que você vai mudar algo que você não sabe nem como funciona?
né? Como se você tivesse um aparelho de videocassete, sei lá, de DVD, né? Antigamente tinha aqueles aparelhos. E aí você não sabe como que funciona. Como que você vai usar aquele aparelho? Se você não sabe nem como que ele funciona. A mente é a mesma coisa. Você sabe como sua mente funciona? Não, você não sabe. Aprenda a usar. Se eduque. Peça ajuda. Peça ajuda para outras pessoas. Leia. Assista vídeos. Assista podcasts. Faça mentorias. Compre cursos. Invista em você. Você fazendo isso, você vai reprogramar a sua mente. É assim que reprograma a mente. Não é algo mágico, não é algo pensamentos positivos. Não, é só eu pensar positivo, ter lá o seu quadro dos seus desejos, com seus carros maravilhosos, com as praias lá na Ásia que você quer visitar, e seja lá o que você quer conquistar material. E é só você ficar olhando para aquele quadro e tudo isso vai se realizar. Não é assim que funciona. Muito cuidado com a sua prioridade, né? Enquanto a sua vida não for a primeira prioridade da sua vida, pode ter certeza que você está no condicionamento, né? Dessa coisa de que achar que você nasceu para estudar, aí você tem que se diferenciar, você tem que ter um bom trabalho, e aí você tem um bom trabalho, aí você pode ter sua casa, aí você trabalha, né? Aí depois, quando você já está lá nos seus 60 anos, aí você tem direito de usufruir da sua vida. Só que hoje em dia, com 60 anos, as pessoas são condicionadas nessa crença da doença, e a pessoa pode até ter dinheiro, pode até ter tempo, só que ela não tem saúde. E aí? Ela acha que é tudo assim, porque o pai dela já morreu doente, a mãe já morreu doente, estão todos os amigos doentes, e fica nessa crença limitada, que não tem saída, que não tem o quê. Então, comecem a ver como que está a sua visão de futuro. Ela está positiva? Você consegue enxergar você realizando os seus desejos, os seus sonhos no seu futuro? Se você não está conseguindo, presta atenção. Você está sendo abduzido, dominado por essas crenças que já vêm desde os últimos 3 meses da sua gestação. Então, se você está escutando a Vanessa e o Bruno aqui, por favor, conscientemente, começa a trabalhar nisso, começa a escolher diferente daqui para frente, começa a investir em você, a escolher você, independente da onde a sua programação te ensinou, que você não é importante, que você é incapaz, que você é isso. Você acredita nisso de verdade? A gente vai atrair tudo que a gente não acredita, todos os nossos medos. Por quê? Porque a gente vibra eles. Agora, você também vai atrair tudo que você acredita. Então, o que você quer acreditar daqui para frente? Começa a trabalhar nisso, começa a criar essa visão de futuro positiva, começa a trabalhar nas suas emoções, como que você está sentindo em relação aos seus relacionamentos, o que você quer sentir, comece a imaginar, tem um exercício que dá para a gente fazer aqui agora, né? Vou fazer um exercício que eu já fiz com a tribo aqui, pega o teu maior problema da sua vida, pega ele, imagina esse maior problema, comece a imaginar, comece a entrar aí. A grande maioria dos seres humanos foram programados no medo, na escassez, e aí você começa a pensar naquilo, e todo o seu dia está lá, eu não consigo cuidar de mim por causa disso, por causa daquilo, e começa a crescer, você vai começar a sentir mal, vai começar a faltar ar, vai começar a pulsar o coração, você vai começar a querer xingar a Vanessa e o Bruno aqui, vai começar a querer sair correndo, se conecta nisso. Agora, eu quero que você pare por um minuto, respire. Fecha os seus olhos, respira. Se conecta, né? Começa a respirar, abaixa a tua respiração. Se conecta com o seu coração. E a partir de agora, o que você desejaria que fosse aquilo? Né? Você está num relacionamento que está acabado. Como você gostaria que isso fosse? Começa a fechar. Você está com a tua saúde, está acabada. Como que você gostaria que ela fosse? Qual que é a solução? Vamos criar essa visão, né, do que a gente gostaria de experienciar aqui dentro do coração. Fecha o seu olho. Começa a trabalhar nessa visão. Nossa, Vanessa, mas é difícil. Vai, força. Você consegue. A nossa mente é capaz de imaginar. Né? Comece a imaginar você bem, saudável, desfrutando a sua vida como você sempre desejou. E aí você se conecta com aquilo. E eu tenho certeza que se você está fazendo esse exercício, e se você é capaz de se conectar com onde você quer chegar nesse momento, você já está nesse momento se sentindo bem. Você já está com uma vibração mais elevada, de uau,
Ai, que legal! Nossa, nossa, que bem-estar! Nossa, como eu gostaria de vivenciar isso, como eu gostaria de viver essa abundância. Nossa, eu sempre tive esse sonho. Alimenta ele agora. Alimenta esse teu sonho. Começa a vibrar positivo. E aí, qual que é o segredo? Fica por aí. Fica nessa vibração. Continua vibrando isso para ver se você não vai atrair essa realidade. A gente atrai o que a gente vibra. Você vai atrair o que você vibra dentro do seu coração. Então não permita que ele tenha limite. Se você carregou uma vida inteira, um sonho aqui dentro de você, só se conecta com ele. É só isso que eu te peço. E automaticamente você já criou aquela realidade aqui agora. Você escolheu, ao invés de ficar pensando por que que aquilo você não tem capacidade, por que que aquilo é impossível, você só na sua imaginação você criou essa possibilidade aqui e agora. Então, começa a abraçar isso, começa a agradecer, porque você, independente do que aconteceu, você é capaz de criar o que você quiser aqui e agora. E como só existe o aqui e agora, começa a alimentar esse aqui e agora. Começa a alimentar esse sonho, em vez de alimentar o seu limite. E aí sim, você vai ver mudança na sua vida. É por aí. É isso aí, minha amiga, meu amigo bioenergético, gratidão, curte essa live, compartilhe com seus amigos, espalhe esse vírus da saúde aqui dentro, né? Se você gostou, manda uma mensagem pra gente no Instagram, nosso Instagram é Projeto Energia Crônica, marca a gente lá. O que você achou? O que você quer escutar aqui? O que você gostaria de aprender? Fala pra gente, que a gente tá sempre criando episódios novos. E agora a gente vai pra nossa festinha aqui particular da nossa filhinha, 7 anos da Momô. Se quiser conferir um pouquinho, a gente vai fazer algumas histórias lá mesmo no nosso Instagram, Projeto Energia Crônica. Gratidão para você que está aqui, para você que faz parte da nossa vida. O projeto começou com a Momô com 1 aninho de idade, né? Praticamente, né? O projeto vai fazer 6 anos agora, então a gente fez questão de estar aqui nesse momento tão especial da nossa vida, celebrando com vocês. Então, que vocês possam, a partir dessa mensagem, começar a alimentar e a celebrar a vida que você quer ter daqui para frente. E a gente vai estar aqui para te servir, para te ajudar no que você precisar. Vamos que vamos, meus queridos. Esquece quem você pensa que é, começa a agir em quem você quer ser daqui para frente. E a gente vai estar aqui para te ajudar. Vamos embora? Ação! Ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se vê no próximo episódio, Bioenergético.